nós vamos falar sobre sistema de turbina a vapor. E a gente quer falar sobre as características e as diferenças entre uma turbina a vapor de condensação e uma turbina a vapor de contrapressão. Primeiro a gente precisa falar um pouco do que é uma turbina a vapor. Turbina a vapor é um equipamento de muito tempo, que revolucionou a indústria. Quando nós vemos toda a modernidade que nós temos hoje, um dos remos importantes ao longo da história foi realmente a descoberta de extrair energia térmica do vapor e produzir energia mecânica. Então, ao longo do tempo, muito tem se feito para aprimorar essa forma de conversão de energia, e isso não caiu em desuso. Às vezes as pessoas pensam assim: olha, a turbina a gás tem muita utilidade. É verdade, mas a turbina a vapor ela é largamente utilizada e talvez é uma das mais utilizadas formas de converter energia térmica em energia mecânica. Isso é utilizado não apenas no transporte, produção de energia mecânica para geradores, compressores, na indústria petroquímica, indústria de energia elétrica, transporte marítimo. Todas essas áreas nós podemos encontrar ali então uma turbina a vapor. Então vale a pena a gente estudar e ver quais são as principais diferenças. Bom, a forma construtiva de uma turbina a vapor, ela tem do lado de fora alguma forma de gerar energia no vapor, ou seja, você vai usar a água e uma água qualificada e através de uma caldeira ou de um reator, ou de qualquer outra forma de transformação de energia, você vai aplicar ou vai dar naquela água, o vapor, a energia térmica necessária. Então, você tem então ali um vapor, seja ele saturado ou superaquecido, ele com muita entalpia, ou seja, com grande quantidade de energia. Agora, essa linha de vapor vai alimentar uma turbina, e essa turbina que vai converter esse vapor em energia mecânica. Como se dá isso? Esse vapor, ele vai entrar e ele vai expandir dentro da turbina. Observe que toda turbina ela tem uma área crescente. Então ela tem alguns componentes, que são ali os ejetores, e então os expansores, e aí você tem vários tipos de turbina, os mais variados modelos, e que esse vapor expande ali, ganha velocidade e então impacta sobre as palhetas da turbina e faz então essa conversão, essa transferência de energia. Então você tem uma variedade grande de turbinas com os mais diversos desenhos, algumas valorizando mais a queda de pressão, outra velocidade, mas isso a gente fala em outra live, que a gente vai falar especificamente sobre esse tipo de turbina a vapor. Agora, quando nós olhamos ela de um modo geral, você vai encontrar dois tipos principais de turbina: as turbinas de contrapressão e as turbinas de condensação. E o que é uma turbina de condensação e o que é uma turbina de contrapressão? De modo geral, uma turbina de condensação é aquela em que o vapor que é administrado dentro da turbina, ele então transforma 100% da sua energia em energia mecânica, e eu não tenho um reaproveitamento desse vapor para outros processos industriais. Ao passo que uma turbina de condensação, ela tem então uma queda entálpica menor, e esse vapor remanescente que sai na exaustão da turbina, ele tem ainda um aproveitamento, ele tem energia para poder então tocar outras fontes de conversão, outras utilidades no processo. Você vai me perguntar, e qual a vantagem de uma turbina de condensação e quais melhores de uma turbina de contrapressão? Não vamos classificar aqui que uma é melhor que a outra, cada uma delas tem a sua aplicação. Então vamos lá. Uma turbina de condensação, ela normalmente é utilizada em lugares em que o requerimento de energia ou de eficiência é mais elevado. Ou seja, eu não tenho uma pretensão de utilizar esse vapor para outras utilidades no processo. Então eu quero utilizar toda a energia dentro da turbina. E aí ela passa, e ao deixar a turbina, eu vou passar por um processo de condensação, onde eu vou resfriar esse vapor, e então com o resfriamento e essa condensação, eu tenho então a geração de uma pressão negativa dentro do condensador, o que me favorece que a diferença entre a pressão de vapor de entrada na máquina e a saída, que é em vácuo, ela me dá então um aproveitamento, um rendimento muito maior, não apenas de pressão, quanto também de temperatura.
A turbina de contrapressão, ela tem então uma entrada de vapor em alta pressão e na saída eu ainda tenho uma pressão acima da atmosférica. Então, quando eu tenho que fazer a avaliação de eficiência, eu desconto essa pressão adiante ou acima da atmosférica dessa pressão de transformação. De contrapartida, esse vapor que saiu na turbina de contrapressão, ele ainda tem energia suficiente para acionar, né, um aquecedor ou até mesmo, né, outros processos dentro da minha unidade. Bom, uma característica também importante para você levar aí em consideração em uma turbina de condensação é que na exaustão dela ou na saída do vapor, ali eu tenho uma pressão negativa. Ou seja, eu tenho a condensação, eu tenho uma bomba que vai então deixa você observa por aí que em uma turbina de condensação eu tenho a caldeira, ela gera vapor superaquecido, e ele então vai passar em uma turbina, e essa turbina então vai expandir, vai converter essa energia térmica em mecânica, estágio por estágio, ele vai fazendo até o último estágio. Quando chegar no último estágio, eu não tendo mais como converter essa energia térmica em energia mecânica, ele então desce direto para um condensador. E se vocês observarem nessa imagem, você vai ver exatamente que uma bomba, né, circula dentro desse feixe tubular uma grande quantidade de água que vai então resfriando esse vapor, ele então condensa e aí ele ocupa um lugar bem menor, o que cria um vácuo e que cria assim então, né, um melhor escoamento do vapor do lado de alta pressão para o lado de baixa pressão. E aí esse vapor, né, esse condensado, ele então dirigido mais uma vez à forma líquida para as nossas caldeiras e refazendo todo o ciclo. Caldeira de condensação, olha aí, uma turbina de condensação. Veja aí que à medida que eu vou passando vapor, eu vou expandindo e ele termina lá dentro, né, da área de condensação. É uma área bem maior, mas é aquela área ali que eu vou resfriar o vapor e eu vou gerar então essa condensação. Então, tipicamente, quando você olhar uma turbina desse tamanho aí, e você vai olhar essa parte externa de condensação bem grande, e abaixo dela o condensador, isso aí já mostra essa característica. E aí, ó, uma das grandes vantagens da turbina de condensação é a sua eficiência, tanto pela questão, né, do reaproveitamento térmico, como também a diferenciação de pressão. Então, em unidades termoelétricas que você requer um grande aproveitamento de energético, que você precisa olhar com muita atenção para que você tenha um aproveitamento energético o máximo possível, você vai usar uma turbina de condensação. Em função disso, né, o reaproveitamento, né, a eficiência térmica, ela é muito maior. Uma característica também que, como você tem uma área de baixa pressão, né, você também tem desafios. Por exemplo, ali na entrada do condensador ou nessa região de saída, se você não tiver uma boa vedação, você acaba entrando muito ar para dentro da máquina. E esse ar, muitas vezes, ele vem contaminado. O ar em si, né, por ter oxigênio, ele já é um contaminante não desejável. Por quê? Quando você tem uma caldeira, uma turbina, você elimina o oxigênio. Porque a oxidação ela acontece através do oxigênio. Então, se você tem uma caldeira, uma turbina, você deseja, né, por completo eliminar todo e qualquer oxigênio dissolvido, oxigênio livre, porque ele se associa e gera oxidação e corrosão nas partes metálicas de uma caldeira, de uma turbina, da linha, né, do condensador. Então, quando você tem uma caldeira de condensação e você tem uma pressão negativa, qualquer lugar ali é um ponto de entrada de oxigênio, o que pode simplesmente, né, trazer muita dificuldade para você na hora, né, de operar o equipamento. E essa entrada de oxigênio ela precisa ser encontrada, porque além de você diminuir a eficiência, porque você entra oxigênio, você diminui o vácuo, né, ou diminui essa queda de pressão na condensação. Então isso já é por natureza ruim. Toda máquina de condensação ela foi concebida para que ela tenha ali o vácuo o mais próximo possível do ideal. Então, quando você entra com esse vapor, você tem ali grandes feixes tubulares de trocador de calor. Normalmente você tem bombas de grande capacidade para você poder circular água ali dentro e tombar essa temperatura e gerar o vácuo.
Porque se você não gerar vácuo, essa turbina ela não consegue operar de contrapressão. O que acontece é que você pode colocar um risco à integridade do equipamento em função dessa contrapressão. Então você vai trabalhar o máximo para que você possa reduzir a essa temperatura, gerando vácuo. Então, se você tem um problema, por exemplo, de quando você joga a água e a água não está tão fria, né? Você tem um sistema de bombeamento de água, seja de uma torre de resfriamento ou de uma fonte de um rio que é próximo. Então você precisa ter uma grande vazão de água e a temperatura dessa água precisa ser baixa para você resfriar o condensador e gerar esse vácuo. Se você tem um problema de temperatura alta, se você tem um problema de vazão de água, se você tem um problema de entupimento desses tubos, se você tem um problema, né, no condensador, se você tem um problema, às vezes, né, de sujeira nesse condensador, você começa a ter dificuldade dessa troca térmica na condensação. E você vai perdendo vácuo, você vai perdendo eficiência e colocando também em risco a integridade do equipamento. Então, isso é um fator, não é? Que uma turbina de condensação ela não pode ter contrapressão ali. Também, quando você tem esse vácuo ali dentro, a entrada de ar ela pode gerar a entrada de oxigênio, contaminantes também pode. Então você vai ter que fazer uma análise rigorosa desse vapor para saber se ele está tendo contaminantes. Então, todo lugar que você tem uma baixa pressão, e você tende a entrar ali dentro. Então, acaba sendo, né, um risco de contaminação ali. Bom, mas de cara, né, já podemos ver que essas turbinas serão as prediletas em todas as unidades em que você precisa de alta eficiência. Tá legal? Se você precisa de alta eficiência, essa é a turbina ideal, porque ela tem essa característica de melhorar a eficiência do sistema. Bom, e a contrapressão? Seria a contrapressão uma turbina sem utilização? Já visto que ela tem uma eficiência menor? Não, olha, veja bem que quando nós estamos falando de uma eficiência melhor, maior ou menor, nós estamos falando do equipamento. Mas quando nós vamos avaliar, né, a energia de uma turbina, a utilização, nós precisamos colocar então os contornos para dentro dos parâmetros industriais. Muitas vezes você tem uma turbina de contrapressão em que a turbina é menos eficiente, mas eu preciso da energia do vapor para fazer outras atividades no processo. Vamos dar um exemplo. Na indústria petroquímica, eu utilizo o vapor para, né, utilização ali na torre de craqueamento, na torre do catalisador, eu preciso do vapor no misturador ou no desarejador, ou eu preciso de outras áreas ali do vapor para processo de limpeza, processo de catalisação, processo de mistura. Então tem muitas áreas que eu utilizo o vapor. Então nesse caso, seja na área de energia elétrica ou até mesmo, né, de acionamento de equipamentos, eu passo então com o vapor, ele aciona a turbina, cede energia, e ali na saída do vapor, agora ele ainda tem energia suficiente. Ele não foi condensado, então ele sai com pressão, eu posso usar esse vapor para diversos segmentos do meu processo. Então quando eu olho a turbina em si, ela pode até ter menos eficiência, mas quando eu olho o agregado no processo, eu tive um aproveitamento melhor. Então esse vapor sai da turbina, ele passa nos processos, ele serve, ele aquece, ele mistura, ele faz toda a catalisação, ele faz tudo o que precisa ser feito, e depois então que ele termina esse ciclo, ele vai estar na forma líquida, ele então é aproveitado total ou parcialmente para a caldeira novamente. Eu digo total ou parcial porque em alguns casos esse vapor ele não vai voltar para o processo, ou ele não vai voltar para a caldeira, ele vai servir ao processo. Por exemplo, quando você usa uma torre e você precisa jogar o vapor como parte do processo, então esse vapor ele vai embora e ele não volta. É muito comum em algumas caldeiras você usar, né, caldeira para atender o processo. Então imagine que você tem ali uma caldeira, seja ela arco tubular, flama tubular. Aí numa das lives a gente pode até falar sobre caldeiras, tá bom? Se você deseja saber sobre caldeiras a gente pode falar em um dia sobre caldeira flama tubular, arco tubular, as diferenças e características entre elas. Mas existem muitos processos que você tem uma caldeira para gerar o vapor.
na indústria alimentícia, em qualquer outro segmento. Então, se você tem uma caldeira de maior porte, você gera vapor em alta pressão, você pode passar em uma turbina e então converte essa energia em energia elétrica ou energia mecânica, se você precisar, e o remanescente é ainda compressão com energia, você então utiliza no seu processo. Você tem meios, inclusive, que você pode temperar esse vapor, ou seja, você pode diminuir a temperatura, aumentar, né, algumas características e dosar para que você possa então aproveitar esse vapor. Então, essas seriam as diferenças básicas entre uma turbina de contrapressão e uma turbina de condensação. Eu fico muito reticente quando alguém fala que uma turbina de condensação é uma turbina mais eficiente do que uma contrapressão. Eu preciso fazer, né, esse apontamento, que isso é uma realidade quando eu olho apenas o equipamento. Mas quando eu vou fazer um projeto, eu olho o processo. E a turbina faz parte do meu processo. Então, eu tenho uma boa eficiência, seja ela de uma contrapressão ou de condensação, desde que eu tenha um aproveitamento desse vapor. Não seria, né, muito útil se esse vapor, ao sair, ele fosse jogado para a atmosfera. Aí sim você tem uma perda de energia muito grande, mas não é o que acontece no processo. As turbinas de contrapressão, elas têm um reaproveitamento de vapor. Ah, mas é isso. Então, quando eu tenho uma turbina de condensação, eu não posso ter nenhum aproveitamento do vapor indo na forma de energia? Tem. Nas turbinas de condensação, algumas máquinas você tem uma extração de vapor em alguns estágios e esse vapor está extraído, sim, você pode servir ao seu processo. Muitas vezes serve ao próprio ciclo, quando você extrai esse vapor e você vai passar em um aquecedor, por exemplo, né? Um recuperador de calor, você pode usar em outras áreas, né? Até mesmo do desarejador, que é para remover o oxigênio dissolvido. Então você tem inúmeras aplicações para isso. Agora, você tem dois tipos de extração, né? A extração direta ou a extração controlada. E aí é um assunto mais detalhado, a gente fala em outra oportunidade. Mas a única forma que você tem de aproveitar o vapor ainda na sua forma energética seria na turbina de condensação, através das extrações, sejam elas controladas ou abertas. Você pode extrair aí enquanto o vapor ainda tem energia e você dirige ele para o processo. Já as turbinas de contrapressão, você faz então essa retirada de vapor ainda com energia na sua exaustão.